dia, graça e paz a todos. Escola Bíblica Dominical, classe única, obras da carne, fruto do Espírito. E hoje nós vamos compartilhar sobre o fruto do Espírito, a paz. Antes, vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse momento na Tua presença, para estudarmos e compartilharmos a respeito do fruto do Espírito, a paz. Que o Senhor possa falar conosco por intermédio da Tua palavra. Quero, antes de mais nada, também te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pensamentos, palavras, intenções. Purifica-me, Deus, lava-me com Teu sangue precioso e que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Fala com cada um dos meus irmãos que irão assistir essa palavra. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base, Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23. Vamos ler novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, a paz. Nas Escrituras, nós encontramos pelo menos 290 vezes a palavra paz. Somente no Novo Testamento, dessas 290 vezes, no Novo Testamento, 86 vezes. Sem contar com aquelas que são correlatas, como pacificadores, pacíficos. Então, nota-se que é um tema muito importante. É o fruto do Espírito. A paz é um desejo dos mais profundos do ser humano. Se nós formos pesquisar lá no Google, a palavra paz, vai aparecer inúmeras páginas dedicadas a esse assunto. E dentre elas, organizações governamentais, não governamentais, que foram fundadas no intuito de promover a paz. Milhões são gastos anualmente em busca da paz. Nós vemos volta e meia, existem aí tratados de paz que são assinados entre nações, mas que rapidamente já são quebrados. E dentro desse contexto, desse mundo que jaz no maligno, esse mundo que é corrompido pelo pecado, nós que somos cristãos, nós não ficamos isentos de tantos conflitos. E aí nós poderíamos citar alguns: preferências políticas, problemas familiares, desgastes lá no trabalho, problemas no relacionamento lá dentro da família, dentro da igreja. Então nós que estamos neste mundo, nós não estamos isentos. Com tudo isso, nós acabamos sentindo o efeito da ansiedade causada por esse emaranhado de situações diárias, de turbulência e de angústia. Mais adiante nós vamos abrir aqui um parênteses e falar um pouquinho mais a respeito sobre a ansiedade. Voltando no texto base de Gálatas 5, versículo 22, o vocábulo grego para paz é eirene. Eirene. Qual era o significado? Para os gregos antigos, era a amizade e a harmonia nos relacionamentos humanos, a ausência de incômodos e descanso dos trabalhos e das fadigas. Já para os romanos, e eles estabeleceram a sua famosa paz, a Pax Romana, PAX, por meio de armas, contraditório, né? Era a ausência de guerras e conflitos, uma tranquilidade aparente e exterior, mantida pela força das legiões romanas. E para os judeus, para os hebreus, quando nós nos voltamos ali para o Antigo Testamento, e o vocábulo no hebraico para paz é shalom, indicava a plenitude do bem-estar, a paz completa, integral,
produzida de dentro para fora e promovida pelo relacionamento correto com Deus. A verdadeira paz é uma utopia para o homem pós-moderno que vive totalmente distante de Deus, vive sem Deus e sem esperança nesse mundo. A verdadeira paz somente Deus pode dar. É traço da sua própria natureza. No Novo Testamento existem alguns textos que vai falar do Deus de paz. Vou citar um, Romanos 16, versículo 20, a parte A, que diz: "E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás." Satanás, um dos que tenta de todas as formas roubar essa paz. O próprio Deus teve a iniciativa de estabelecer a paz com os homens rebeldes. Ele é o autor tanto da paz pessoal como da paz coletiva. A paz deve fazer parte do nosso caráter. Afinal, nós nascemos de novo, temos o Espírito que habita dentro de nós e o fruto é dele. Nós fomos lavados e remidos por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Nas Escrituras, nós vemos que a paz ela é tríplice. E é dentro dessa paz tríplice que nós vamos discorrer aqui um pouco mais sobre o assunto. Nós temos a paz com Deus, a paz com nós mesmos e a paz com outras pessoas. Mas é importante nós frisarmos de que não se trata de três tipos paralelos de paz, sem nenhum tipo de conexão. São antes três diferentes expressões de uma só paz, ou seja, o fruto do Espírito, a paz. Então vamos à primeira delas, a paz com Deus. A base da nossa paz com Deus é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Esse texto ele é muito claro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o ponto de partida. Não podemos ter a paz com nós mesmos, a paz interior, e nem com outras pessoas enquanto nós não tivermos paz com Deus. Sem Deus, nós éramos objetos da sua ira. Efésios capítulo 2, versículo 3, ali traz a expressão de que nós éramos filhos da ira, em estado de rebelião contra Ele. O homem sem Deus, ele não tem paz. A paz verdadeira, que somente Deus pode dar e foi dada por intermédio de Jesus. Então o homem sem Deus, ele vive em guerra contra Deus, contra o seu próximo e contra si mesmo. Dois textos, Isaías 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Por meio de Jesus as coisas mudam, graças a Deus. Em vez de opor-se a nós, Deus agora está ao nosso favor. Os céus foram abertos para nós. Antes, passaríamos a eternidade sem Deus, sem a presença gloriosa do nosso Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo. Agora nós temos paz com Deus. A paz com Deus é, portanto, o fundamento de nossa paz interior e da paz com outras pessoas. Vou repetir. A paz com Deus é, portanto, o fundamento de nossa paz interior e da paz com outras pessoas. Segundo lugar, a paz com nós mesmos, essa paz interior, essa paz pessoal.
Recebemos a paz de Deus em nosso coração, mas aí vem as perguntas: mas por que as adversidades mais comuns da vida roubam-nos a paz? Provavelmente porque a nossa tendência é lidar nós mesmos com esses acontecimentos. Nós vamos daqui a pouco adentrarmos em dois textos muito importantes para a gente destrinchar sobre isso um pouco mais. Então nós acabamos lidando com os problemas com as nossas próprias forças. Nos preocupamos, agitamos-nos, invejamos outras pessoas que parecem estar melhores do que nós, nos ressentimos quando somos maltratados. Será que isso já passou por você aí dentro do seu coração? Vamos ler um texto que já lemos lá no domingo passado, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dois destaques que Jesus faz aqui nesse texto. O primeiro, vamos ter problemas nesse mundo, que nos privam da alegria, falamos domingo passado, e também nos privam da paz. Em meio a essas aflições, surgem as incertezas, a dúvida, e vem aquele ponto de interrogação na nossa mente, os famosos será? Será que as coisas de fato vão dar certo? Será que amanhã tudo vai estar melhor? Será que eu vou conseguir sair dessa? E vem essas dúvidas no nosso coração. E outro destaque, Jesus disse que eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Efésios 1:22 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou seja, Jesus foi nomeado cabeça sobre todas as coisas em favor da igreja. Ele tem poder sobre o universo, ao nosso favor e para o nosso bem. Sendo assim, por que nos preocupamos? Porque inúmeras vezes somos dominados pelas preocupações. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não cremos no que está escrito na palavra de Deus. Deixamos que Satanás semeie a dúvida em nossa mente acerca do amor e do cuidado que Deus tem por nós. Satanás aproveita essa brecha da dúvida e o nosso coração já é propenso para o mal. Junta aí as duas situações e aí acaba que a preocupação, que a ansiedade acaba tomando controle do nosso coração. Como eu disse agorinha há pouco, dois textos que são muitíssimos úteis em recorrer a eles para nós encontrarmos paz. O primeiro texto, Filipenses 4, vamos ler versículos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto fala do grande inimigo da paz. Paulo começa o texto dizendo: não andeis ansiosos. Esse grande inimigo é a ansiedade. Permita-me, como eu disse, abrir aqui um parêntese e falar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto de ansiedade. Ansiedade é o cuidado improdutivo
geralmente relacionado a alguma situação futura, além da minha esfera de responsabilidade, que controla o meu coração, tomando o lugar de Deus. Ansiedade é desobediência direta a Deus. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Mateus, capítulo 6, a partir ali do versículo 25, que vai falar a respeito disso. A ansiedade é desobediência direta a Deus, porque deixamos de cumprir o que Jesus nos ordena e aí permitimos que a ansiedade consuma o nosso coração. Alguns frutos da ansiedade. Enquanto eu vou falando aqui, vai pensando um pouco sobre a sua vida, como está o seu coração, se já não aconteceu ou está acontecendo contigo. Principalmente nesse ano que ainda vivemos esse contexto de pandemia, né? Coisa que nós nunca vivemos anteriormente. Alguns frutos da ansiedade, nas emoções: abatimento, autocomiseração, descontentamento, insegurança, infelicidade. Provérbios 12, 25, a parte A diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Como estão as suas emoções? No corpo. Eu vou citar alguns problemas que acabam vindo sobre o nosso corpo: úlceras, taquicardia, asma, perda ou aumento de peso, alteração nos hábitos alimentares, alteração no sono, insônia, profundo cansaço, boca seca, tremedeira, pressão alta, hiperatividade, desejo frequente de urinar, tensão muscular. Tudo isso pode ser fruto, causa da ansiedade. Nos relacionamentos, espírito crítico, murmuração, comparação, mentiras, entre outros. Nós temos aqui o texto de Lucas 10, 38 ao 42, eu não vou abrir, mas fala de quando Jesus estava ali na casa de Marta e Maria. Os irmãos devem se lembrar desse texto, que Maria estava ali aos pés de Jesus, recebendo todo o ensinamento, enquanto Maria corria de um lado para o outro, arrumando a casa, e chegou num determinado momento que ela ficou indignada com Maria e disse: Jesus, manda que Maria me ajude. Mas Jesus trouxe uma palavra para ela: você está muito ansiosa, para um lado e para o outro. Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada. Veja que Marta, no momento ali, ela estava indignada com Maria. Problema nos relacionamentos. Também no estudo ou no trabalho. Falta de concentração, o famoso deu branco. Receio de não alcançar o alvo estabelecido. Estagnação. Também no ministério. A tensão dividida. Deixa eu ler o texto de 2 Coríntios 2, versículo 12, que Paulo vai falar a respeito aqui de Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quem nos consola? Quem consola os abatidos? É o nosso Deus. Devemos confiar nele. Ainda que nos frutos da ansiedade, também no uso do tempo. Gasto de tempo com o amanhã, deixando de usar proveitosamente o hoje.
Mateus 6:34, já ficamos preocupados com o dia de amanhã. Eu, por exemplo, já passou isso por mim, de chegar numa sexta-feira, no finalzinho da tarde, e já estar ansioso, preocupado, angustiado pela segunda-feira, quando toda a rotina vai começar novamente. Veja aí a situação. E também na vida espiritual. Comunhão com Deus sufocada, perspectiva distorcida das bênçãos concedidas por Deus, foco no trabalho para o Senhor e não no Senhor. Novamente lá o exemplo de Marta, né? Ela poderia estar como Maria ali, atenta. Deixa as outras coisas, depois faz. E preste atenção nos ensinamentos de Jesus. E também nas divagações da mente. Imaginação solta, dificuldades ampliadas, falta de objetividade. E nós temos aqui o texto de Filipenses 4:8. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Que devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é proveitoso, um pensar bíblico. Raízes da ansiedade. Ansiedade não é resultado inevitável das circunstâncias, de uma predisposição herdada, herança genética, de uma condição do corpo ou da influência ambiental. A ansiedade é resultado do orgulho. Esse orgulho expressamos quando decidimos, e agora eu vou abrir o texto de Mateus, se você puder abrir aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Então, o orgulho que expressamos quando decidimos não dar a Deus o primeiro lugar, deixando-nos controlar por alguém ou algo que queremos ou tememos acima de Deus. Mateus 6, versículo 24, quando diz que nós não podemos servir a dois senhores. O orgulho que expressamos quando duvidamos do cuidado e do poder de Deus. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Sim ou não, irmãos? O orgulho que expressamos quando supomos ter o poder para controlar a vida, carregar sozinho nossos fardos e solucionar as dificuldades, como se nós tivéssemos o poder, o controle. Não, quem sabe de mim sou eu mesmo, eu resolvo as coisas. Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não podemos, irmãos. O orgulho que expressamos também quando desconfiamos da sabedoria de Deus e da provisão prometida por Ele. Mateus 6, 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E por último, o resultado do orgulho que expressamos quando insistimos em seguir nossas próprias prioridades. Mateus 6, 33 ao 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquelas das quais estamos ansiosos, com que comeremos, com que beberemos, ou que vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade tem controlado o seu coração? A ansiedade tem dominado a sua vida? E voltando ao texto
Fecho parênteses aqui da ansiedade. Voltando ao texto de Filipenses 4, 6 ao 7. O grande antídoto para a ansiedade é ir a Deus em oração. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, devemos orar a respeito de tudo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Nada é grande demais para ele resolver, e nada é pequeno demais que escape a sua atenção. Deus sabe de todas as coisas. Oração específica. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não que Deus não saiba de todas as coisas, mas isso demonstra nosso reconhecimento de total dependência dele em tudo. Apresente as suas petições diante de Deus, de forma detalhada, de forma específica. Se humilhe diante de Deus. E vem agora a oração fervorosa e humilde, pelas súplicas. Se humilhe, se prostre, entregue tudo a Deus em oração. E no final do versículo 6 diz, com ações de graças. Oração com gratidão, pela confiança antecipada no que Deus fará e pela memória da provisão e proteção de Deus no passado. Qual o resultado? Não é livramento. Importante você guardar isso. O resultado dessa oração não é o livramento, mas é a paz de Deus. O motivo de muitas vezes não desfrutarmos desta paz é porque, ao invés de buscá-la, buscamos o livramento das dificuldades. Novamente te peço, faça uma reflexão. Veja onde o seu coração está firmado. Examine suas motivações. Essa paz é fruto do Espírito. É Ele quem vai ministrar a paz. Então peça a Ele. Pode até ser que Ele lhe dê o livramento imediato de qualquer situação que você esteja vivendo. Mas pode ser que não. E talvez tenha nessa situação um processo de amadurecimento e edificação por meio dessa luta. Agora, a paz, Ele ministra de imediato. Se assim você crê no que está escrito, Ele lhe dará essa paz. Confie, creia. Tão somente creia. O versículo 7, que é o resultado, diz essa paz que excede todo entendimento. É algo inexplicável, é algo que vai além do que nós podemos entender ou compreender. O Espírito Santo ministra. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tira o foco do problema, da situação, eu não vou pedir livramento, eu vou pedir paz. E o meu coração, a minha mente estarão guardados em quem? Em Cristo Jesus. E o versículo 8, que nós não lemos anteriormente, vou ler agora. É muito importante também o versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Um pensar bíblico, um pensar de acordo com as Escrituras sagradas. Meu coração, minha mente não está nas situações, nos problemas, mas na Escritura. E a paz de Deus, que o Espírito Santo nos concede, porque é o seu fruto, ela guarda o nosso coração em Cristo Jesus.
Amém? Esse foi o primeiro texto. O segundo texto, 1 Pedro 5, do versículo 7 ao 9. Nós estamos aqui na paz com nós mesmos, essa paz interior. 1 Pedro 5, 7 ao 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 7. Nós temos uma promessa nesse versículo. Quando lançamos sobre Cristo a nossa ansiedade, Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de vós, diz o texto. E no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo está na espreita. Ao detectar ansiedade no nosso coração, vai tentar de todas as formas intensificá-la. Ainda mais por meio de pensamentos contrários à palavra de Deus. Vai de encontro ao texto de Filipenses, versículo 8. Você pode até tomar um remédio para aliviar a tensão, para que você consiga dormir, mas o remédio, o efeito passa. A paz de Deus, não. É a paz verdadeira. Mas eu preciso entregar a Ele toda essa ansiedade, toda essa tensão, toda essa preocupação. Ele cuida de nós. Alguns exemplos aqui de pensamentos contrários que pode vir. Por exemplo, se Deus realmente me amasse, Ele não permitiria que isso me acontecesse. Isso é um pensar bíblico, irmãos. Se Deus me amasse, Ele daria um jeito de livrar-me dessa penosa situação. Eu não mereço passar por essa situação. O que eu fiz de errado para merecer isso? Eu sou tão fiel a Deus, eu vou na igreja, eu entrego o meu dízimo. E por que Deus deixou que isso me acontecesse? São pensamentos não bíblicos, intensificados pela ação do inimigo, do diabo. É claro que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, Jeremias 17, versículo 9, mas aqui o apóstolo Pedro nos diz a respeito de sermos sóbrios e vigilantes, estejamos atentos o tempo todo, é em relação ao diabo. Veja que no versículo 9 Pedro diz, e resisti-lhe firmes na fé. E vai de encontro a um outro texto de Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a solução bíblica para a falta de paz com nós mesmos. Levemos as ansiedades a Deus em oração. E já agradecidos, e resistamos ao diabo quando ele nos vem com difamação contra Deus. Guarda os teus pensamentos, guarda o teu coração em Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então nós falamos da paz com Deus, a paz com nós mesmos e agora, terceiro lugar, a paz com outras pessoas. E aqui nós vamos falar a paz com outras pessoas, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, e também a paz com os incrédulos, com aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Paulo, ao falar sobre o fruto do Espírito, certamente já pensava sobre esse aspecto, de nós termos paz com os outros. Em Gálatas 5,15, um pouquinho antes do
dele falar do fruto do Espírito, veja o que ele diz, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Já estava tendo ali conflito entre os Gálatas. Nas obras da carne, veja as ações totalmente opostas à paz. Obras da carne que estão lá em Gálatas 5. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. A importância desse fruto do Espírito, a paz, evidencia-se amplamente no Novo Testamento. Vou citar algumas referências. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18. Nós vamos citar esse texto várias vezes, esse texto é importante. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com alguns homens apenas? O texto diz com todos os homens. Romanos 12, 18. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 1 Pedro 3, do 10 ao 11. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Além de buscar, esforça-te para alcançá-la. Lute para alcançá-la. E agora alguns passos práticos bíblicos que podemos dar na busca desta paz. Primeiramente, no conflito com outros crentes, com os nossos irmãos em Cristo. Primeiro, devemos lembrar-nos de que somos membros do mesmo corpo. Amém, irmãos? 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Mais adiante, Paulo ele vai falar a fim de que não haja divisões. Verso 25 de 1 Coríntios 12. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Em Romanos 12, 5 diz que somos membros uns dos outros. Somos do mesmo corpo e somos membros uns dos outros. Para que não haja divisões. Nós somos membros do mesmo corpo, irmãos. Amém? Segundo lugar, devemos lembrar-nos que é do corpo de Cristo que somos membros. Somos membros do mesmo corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Isso basta, irmãos. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Fazemos parte desse corpo
para glorificarmos Cristo em nossas vidas e relações. A falta de paz entre nós é pecado, irmãos, pois desonramos o nome de Cristo. Como fazer parte do mesmo corpo? E às vezes temos aí irmão emburrado com outro irmão, que não conversam, que não se relacionam, que passa um distante do outro. Somos membros do mesmo corpo e esse corpo é o corpo de Cristo. Não é qualquer corpo. Terceiro, devemos reconhecer que a causa da discórdia, muitas vezes, é toda ou parcialmente nossa. Devemos buscar um verdadeiro espírito de humildade no que se refere à nossa própria responsabilidade, ao invés de lançar toda a culpa sobre a outra pessoa. Ao invés de olhar para o cisco do olho do irmão, vamos olhar para a trave que está no nosso. Nós devemos reconhecer que a causa da discórdia muitas das vezes é toda nossa, ou parcialmente ou toda nossa. Só que a nossa tendência é jogar a responsabilidade, a culpa para o nosso irmão. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, para as motivações desse coração corrupto, desesperadamente corrupto, enganoso. Em quarto, nós devemos tomar a iniciativa de restabelecer a paz. O que diz o ensinamento de Jesus? Mateus 5, 23 ao 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ah, mas é ele que tem algo contra mim, eu não tenho nada contra o meu irmão. Não importa. Tenha a iniciativa de restabelecer a paz. Seja eu, seja você, que tome a iniciativa para manter a paz, para restabelecer a paz. Se a nossa intenção de buscar a paz for séria, não nos preocuparemos em saber qual de nós é a parte ofensora. Não importa. Se somos de fato movidos pelo Espírito, o Espírito Santo está ministrando esse fruto na minha vida, eu terei a iniciativa. Teremos um só objetivo, de restabelecer a paz de uma maneira piedosa. Não é para que eu me sinta melhor, irmãos. Não é para que eu me sinta aliviado. Ah, parece que saiu um peso das minhas costas. Não, a motivação é porque a Bíblia manda. É o nome de Cristo que tem que ser glorificado na minha vida. Amém? Agora, todavia, claro, contudo, todavia, né? Haverá ocasiões que tenhamos buscado a paz e de nada adiantou. A Bíblia admite essa possibilidade, é o texto que nós lemos em Romanos 12, 18. Que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas estejamos certos de termos feito o que podíamos para restaurá-la. Faça uma autoavaliação, novamente uma reflexão, se está acontecendo algum conflito com alguém, se eu fizemos de tudo para restabelecer a paz. Nós sabemos que existem casos que o irmão, ao invés de restabelecer a paz, ele prefere até mudar de igreja. Ele sai da igreja. Porque muitas das vezes é o eu que está dominando o próprio coração. E não o Espírito Santo, o fruto do Espírito, a paz. Precisamos pensar nisso o tempo todo.
Amém, irmãos? E como resolver o conflito e restabelecer a paz com os incrédulos? O desafio é grande. Mas o Espírito Santo nos capacita a restabelecer a paz. Primeiro, se ofendemos a um incrédulo, a nossa responsabilidade é tomar medidas para restabelecer a paz. Isso é óbvio. Não deixa de ser um grande desafio. O incrédulo nem sempre vai aceitar. E nem sempre vai responder de maneira bondosa e perdoadora. Mas nós não somos filhos de Deus, que temos a Bíblia como a nossa base, as Escrituras. Então eu tenho que viver de acordo com as Escrituras. Irmãos, pegando aqui, eu me lembrei de um exemplo meu mesmo. Eu tive um problema muito sério com uma pessoa da minha família, isso já tem muito tempo. E foi um problema muito difícil. E aí depois que a poeira baixou, e nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, e aí então veio. Você precisa ir lá resolver a situação. A iniciativa tem que ser sua. Não é o que a Bíblia manda? E aí eu procurei essa pessoa, me reuni com essa pessoa, me sentei com ela e cheguei para ela e disse: olha, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso. Expus a ela toda a situação, não apresentei justificativas, eu simplesmente, eu quero reatar um relacionamento contigo, eu quero te pedir perdão, em nome de Jesus. Porque a Bíblia me manda fazer isso. A pessoa me escutou, tudo que eu tinha para falar. Quando eu terminei, ela se levantou, me deu as costas e foi embora. Ela não falou nada. Mas graças ao bom Deus, às misericórdias do Senhor, depois de um tempo as coisas foram retomando de forma natural. E o Espírito Santo teve misericórdia de tudo isso e hoje estamos bem, graças a Deus. A iniciativa é nossa, irmãos. É difícil? É. Mas temos que fazer. E segundo, e se fomos ofendidos por algum incrédulo? De maneira alguma, nós devemos buscar a vingança. A iniciativa tem que ser sempre nossa. Mas nós não devemos buscar a vingança. Esse coração muitas vezes fica indignado, né? Irado. Dá vontade de fazer, sabe? De esgoelar ali o pescoço. Mas o que diz a Bíblia? Deixa eu ler um texto, Romanos 12. 17 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, vem aquele texto novamente. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, e aí Paulo vai a um extremo aqui, ele usa a figura do inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Palavra de Deus. Não se deixe ser movido pela vingança, pela vontade de justiça própria. Entrega toda a situação a Deus. Confia em Deus. Se Deus vai recompensar lá fulano de alguma maneira, isso também não importa. Cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Não busque vingança, não busque a justiça própria. Entregue a situação a Deus e certamente lhe dará oportunidade para essa reconciliação, que depender de vós. Amém?
Que essa palavra não volte vazia no teu coração. Então nós tratamos aqui da paz com Deus, que é o ponto de partida, a paz com nós mesmos, a paz interior, e a paz com as outras pessoas. Nós falamos dessas 3 diferentes expressões do fruto do Espírito, a paz. Falamos também um pouquinho da ansiedade que rouba a nossa paz. Nós estamos aqui já na conclusão. A paz é o fruto do Espírito. Dependemos dele para produzir em nós o desejo e o recurso na busca da paz. Mas somos responsáveis de usar os recursos que ele nos dá por meio da sua palavra e então tomar todas as providências práticas no sentido de alcançar a paz interior e a paz com as outras pessoas, com os nossos irmãos em Cristo e também com os incrédulos. Lembre-se de algo, irmãos. Nós estamos aqui no exercício da piedade, naquele texto lá de Paulo para Timóteo. Timóteo, exercita-te na piedade. A piedade para tudo é proveitosa. E esse exercício da piedade requer disciplina espiritual. Meditação na palavra de Deus o tempo todo, Salmo 1, versículo 2. E aplicá-la à vida sob a direção do Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente. Todos os dias. O tempo todo. E eu termino com um texto de João 14, 26 ao 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como do mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém? Tem um trechozinho aqui que eu achei interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes. A paz de Deus que excede todo entendimento. Em momentos de desespero, a paz é uma necessidade vital. Não a paz química, nem a paz de cemitério, mas uma paz que coexiste com os dramas da vida. Essa é a paz de Deus. Paulo estava preso em Roma, no corredor da morte, quando falou sobre essa paz que transcende o entendimento humano. Essa paz é âncora firme no mar revolto da vida. Essa paz traz esperança na noite escura da alma. Essa paz, muitas vezes, é temperada com lágrimas. Não é ausência de problemas, mas presença manifesta de Deus no meio dos problemas. Eu vou repetir esse finalzinho. Não é ausência de problemas, mas presença manifesta de Deus no meio dos problemas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os teus olhos aí onde você estiver e oremos. Muito obrigado, Deus, por esse momento precioso com os meus irmãos. Hoje falamos a respeito da paz, o fruto do Espírito, a paz. Sabemos que ela começa em Ti e termina em Ti. Obrigado, Jesus, que por intermédio de Ti nós tivemos paz com Deus. Obrigado, Jesus, porque se verdadeiramente lançamos sobre Ti toda a ansiedade, todas as preocupações, o Senhor cuida de nós. O Senhor ministra em nós a paz que excede todo entendimento. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Ti. O Senhor nos capacita a ter paz com os nossos irmãos em Cristo,
com os nossos familiares, com aqueles que ainda não te conhecem. É o Senhor é a razão de tudo. E eu oro aqui pelos meus irmãos, se porventura estão num momento difícil, dominados pela ansiedade, pelas preocupações, pelas tristezas. Ajude-os a confiar em Ti, a crer no que está escrito na palavra de Deus, que é viva e eficaz. E tira essa ansiedade, Deus, tira essa dor, tira esse sofrimento do coração, se for da Tua vontade. Mas o meu pedido é que a Tua paz possa guardar o coração dos meus irmãos. Ajude-os a passar por toda e qualquer situação confiados em Ti. E que o Senhor ministre a Tua paz nesse coração. Nós entregamos esse momento a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Que Deus os abençoe. E à noite, se Deus permitir, estaremos juntos na igreja. A paz.